Atitude Transformadora, o seu papo comigo, nosso encontro sobre pessoas, cases, histórias e fábulas. Fábulas não, porque fábulas não são reais. Aqui tudo é realidade. Cases de sucesso ou de atitudes que foram transformadoras a partir de figuras que fazem a diferença na sociedade. Nossa, cara, foi uma bonito isso aqui que eu falei. Cara, reta final da primeira temporada desse programa que fez história e vai deixar muita saudade, hein, pessoal? Já tá uma grande comoção nas redes sociais, todo mundo chorando, dizendo hashtag volta, atitude transformadora, não tire do ar. Não tá acontecendo nada disso, mas a gente tem esperança que tem uma grande comoção popular dizendo não pare sua temporada, mas teremos que parar porque ainda não temos um patrocínio. Quem sabe hoje a gente não consiga um da Externa Café, hein? Até porque quem está conosco hoje é Daverson Migliatti, o empresário que criou a rede de franquias Externa Café, vai contar como é que tudo aconteceu. Vai ser muito massa. Daverson, muito obrigado. Obrigado por estar aqui, cara. Muito massa você vir, bicho. Eu que agradeço a oportunidade. Imagina, cara. Olha, quando a gente pensou em você pra vir, eu achei a história ideal, porque eu falei, bicho, um cara que tem uma história que passa a ser um incentivo e tanto, assim, pra uma pessoa como você que tá vendo esse vídeo, seja você de que ordem for, de que classe social, de que base você tem, independente de qualquer coisa, assim. Nessa reta final do nosso programa de Atitudes Transformadoras, tem um cara com uma atitude tanto. Eu vou fazer até diferente. Eu geralmente já vou entrando na entrevista, mas vou pedir pra você contar o que aconteceu exatamente contigo. Antes disso, eu vou te dar um presente. Hoje você não vai ganhar café. Você vai ganhar livro. Vai! Ó, é preciso coragem para voar, o livro dessa fera aqui, bicho. Vai ser muito Faustão agora, hein? Ó, é preciso coragem para voar, claro, um bom seguro de vida também e uma ótima companhia aérea. Mas, putz, que legal. Com a liberdade de empreender, o Daverson criou a maior rede de cafeterias premium do Brasil. Bom, é esse cara. Só que tem um detalhe interessante, assim, tudo nasceu de um carro. Verdade. Né? E eu vou deixar que você, com a autoridade que lhe compete, conte essa história pra gente, como é que tudo aconteceu. Manda ver. Legal. Vou começar bem lá atrás, bem aos 7 anos de idade. Eu venho de família muito humilde, de São Caetano do Sul. Meus pais operários, minha mãe dona de casa, aquela vida normal do brasileiro, né, lutador. Minha mãe chegou a vender bastante artesanato por aí. E eu visitava uma feirinha todos os domingos com meu pai, era uma feira de artesanato e tinha uma banca ali que vendia cédulas e moedas. E eu viajava na iconografia das cédulas e moedas. Queria muito ir para o Taj Mahal, queria muito ir para a pirâmide do Egito, mas não podia. Então ali folhando aquelas cédulas, eu ficava com aquela vontade enorme. Pô, será que um dia eu vou conseguir? Mas comecei a colecionar, né, com o dinheirinho ali, em vez de quando comprava uma cédula e outra. Fui um dos primeiros sócios da Sociedade Numismática Brasileira, quem não conhece. Numismática é a ciência que estuda cédulas. Caraca. E comecei ali aquela paixão de conhecer o mundo viajando nas cédulas. Fui estudando muito, né, escola pública, estadual, escola técnica. Meu pai não deixava eu trabalhar, mas deixava eu estudar tudo que tinha de graça em São Caetano do Sul. Inglês, espanhol, manutenção de computadores. Só escapei de datilografia. Mas estudei bastante. E aos 18 anos eu não tinha dinheiro para, obviamente, fazer a faculdade, normal. Então eu recorri ao FIES, financiamento estudantil. O pessoal fala, começou do zero. Não, comecei com uma dívida gigantesca. Quem pegou FIES sabe do que eu tô falando. Eu fui aluno do FIES. Olha que legal, tá vendo? Eu fiz. Então sabe o tamanho da dívida. Sim. E isso foi lá em São Caetano do Sul. Aos 18 anos eu comecei a procurar estágio e eu consegui no CIE, em 2002, pelo Central de Integração do Estudante... Empresa-escola. Empresa-escola, E eu ganhava R$580 na Casas Bahia. É meu salário aqui no Atitude Transformadora, olha a coincidência. Então, e eu comecei lá como um entregador de panfleto. Falei, pô, estudei tanto, vou entregar panfleto. Mas falei, não, vou ser pelo menos o mais rápido, né? Vou começar a empreender dentro da empresa, né? Eu nem sabia que era isso, mas foi o que eu fiz. Comecei a tentar trazer tudo que eu aprendia na faculdade para dentro da empresa. Tinha um Apple Macintosh lá encostado, o cara fazia cartaz à mão, eu falei, vou fazer no computador. Claro. E aí, em 3 meses, eu subi de cargo. Comecei a crescer rapidamente lá. Na faculdade, eu comecei a fazer um TCC, trabalho de graduação da faculdade para Casas Bahia. E aí, meus amigos, de novo, não vai dar certo, não vai dar certo. Adivinha o que aconteceu? Não deu certo. Eles não aprovaram o meu projeto quando eu me formei alguns anos depois. Porém, o gestor foi mandado embora.
quem veio? O filho do Michel Klein, Rafael Klein, Sim, assumiu a diretoria de marketing e aprovou meu projeto. tá brincando. Só que antes disso, eu tive que mostrar para ele. Como que eu mostrei para ele se ele andava com 2 guarda-costas ali dentro da empresa, né? Com 2 seguranças. Eu esperei ele no banheiro e um dia ele apareceu. Então eu consegui mostrar meu projeto no banheiro. Caramba, cara. Pelo menos você pode dizer se era número 1 ou 2? Ele pediu pra lavar a mão primeiro, né? Peraí, Quero te falar uma coisa muito legal aqui, fala. Gente. E ele leu página por página. Ele me levou na sala dele, página por página. Daquele dia em diante, obviamente, minha vida mudou dentro da empresa. Nunca imaginei andar de helicóptero, avião todos os dias para inaugurar loja. Virei o guardião da marca. Então, meu projeto TCC era de comunicação visual. Então, comecei a crescer muito rápido. De 2005 ali a 2007 foi uma jornada muito bacana. Eu entrei em 2002 como estagiário. Então, quando foi em 2007, eu já tinha 5 anos sem férias. E eu já não aguentava mais o que eu fazia. E eu falei, pô, eu quero dar volta ao mundo. Eu quero realizar aquele sonho lá dos 7 anos de idade. O que aconteceu? Eu vendi meu carro, né? Era um CrossFox, valia mais ou menos $11 mil na época, e eu comprei aquele ticket de volta ao mundo, que tem até hoje, chama Star Alliance, One World, custa $4 mil o ticket. E aí o que eu fiz? Fui para 5 continentes. Esse ticket te obriga realmente a pisar em todos os continentes. Carinho bom teu, hein? Durou... Voltei a pé sem dinheiro, mas você viu, vi o mundo todo, voltei um Davidson diferente. Que ano que foi isso? 2007. Ah, era uma época que dava pra você fazer uma viagem ao mundo com o dinheiro de um carro, Sim, né? o dólar tava 2 e pouco, se eu não me Você engano. vende o carro, você pega uma ponte aérea ida pro Rio de Janeiro, né? Volta a pé. É, e volta sem o carro. E a pé. Pô, E aquilo me projetou porque eu vi muitas franquias pelo mundo. E eu vi o empreendedorismo lá fora, vi o varejo lá fora muito forte. Aquilo me encantou, só que lógico, pagando FIES, olhava a dívida, eu falei, não, vou continuar trabalhando aqui quietinho. 2007, 2008, quando foi 2009, eles venderam a empresa para um grupo francês. E eu fui desligado no dia da mentira, dia 1º de abril. Até achei que era piada, mas era verdade. E o que eu fiz? Ou eu ia voltar pro mercado de trabalho, ou ia empreender. De novo, olhei o FIES ali e falei, caramba, para quem tem paga FIES, paga Proger. Busquei um financiamento no banco e consegui abrir minha primeira franquia. Foi a Subway lá em 2009. E aí eu não parei mais. Foi abrindo uma a cada 6 meses. BNDES, FAMP do Sebrae, sócio. Abri 10 Subways. E comecei a ficar corajoso, né? Começa a acertar demais. E aí abri KFC de frango frito, abri Morano Acessórios Femininos de moda feminina, Bom Grilê de grelhados, temaqueria, trouxe aquela marca Esbarro de Nova York. Fiquei super corajoso. Você trouxe esbarro? Esbarro pra São Caramba, Paulo. cara. Adivinha onde eu abri? Na Moca. É? Quebrei em 6 meses. Que legal, cara. O melhor lugar de pizza de São Paulo, fui lá e abri. Aí abri temaqueria, nem gostava de tanto de temaki. Me dei mal também com temaqueria. Acessórios femininos, já dá pra ver, né? Barbudinho feinho, mulherado não entrava na loja, me dei mal também. E aí eu comecei a entender que tinha que ter um pouco mais de afinidade pra se dar bem no mundo dos negócios, né? Não era só abrir uma franquia, né? Apesar de franquia legal que você tem um telefone pra ligar. Eu comecei paralelamente a viajar também. Comecei a viajar um pouco melhor, né? Antes dormia no chão, de aeroporto, dormia em albergue, recepção de hotel. Aí até o dia que eu comecei a viajar um pouquinho melhor. E aí foram 3 voltas ao mundo. 2009, 2007, 2012. Foram 65 países no total. Falaram que eu fui tomar cerveja, até tomei, mas tomei muito café bom também. Então aprendi a conhecer os melhores cafés do mundo. E me chamava a atenção que quando eu gostava muito do café e eu perguntava de onde era, adivinha? Brasil. Sempre. Coreia do Sul, Japão, Rússia. As melhores cafeterias, o blend da casa é brasileiro. Pô, nunca tomei um café desse no Brasil. E aí, em 2015, eu resolvi ter essa coragem de abrir o meu café, né? Com a minha carinha. Resolvi batizar a rede como Sterna Café. Sterna é a ave que mais viaja no mundo. É uma andorinha migratória, muito corajosa, por sinal, né? Pesa 100 gramas. E vive 34 anos e vai daqui até a Lua 6 vezes, se somar o tanto que ela viaja em quilômetros. Uma entediada essa externa também. Imagina. Né? Não passa uma roupa, não lava um chão. Só viaja. Nossa. Fiquei um pouco com inveja dela, por isso que viajei bastante. E aí, a iconografia da loja, o que eu fiz? Com as coisas que eu vi pelo mundo, né? Cafés do mundo, bebidas de verão e de inverno que eu vi no mundo. Sou estranho tomar um café com laranja, um café com tônica, mas é muito legal. E eu vi lá fora isso acontecer, as bebidas geladas, bebida com pimenta, bebida com lavanda. Então a gente começou a colocar isso nos cafés. Foram 2 que eu abri em 2015, um em setembro, dia 1º de setembro, outro dia 15 de setembro. E a venda explodiu. E eu falei, tem business aí, né? Porque as pessoas querem um café de qualidade, querem tomar o que eu tomei lá fora. E aí eu formatei para franquia eu mesmo, que não tinha capital, 2016,
E aí aconteceu uma surpresa. Comecei a abrir uma loja a cada 15 dias, sem parar. Tocava o telefone, era o dono do Nubank, Banco Digital. Abre aqui. Depois, Centro de Inovação do Bradesco. Abre aqui, tal. E fui abrindo. Sem fazer muita propaganda, sem parar até 2020. Ninguém me contou da pandemia, né? Aí tive que parar. Chegar em algum momento essa história tem que ter algum problema aí, porque até agora tá muito bom. E aí o que aconteceu? 2020, em janeiro eu tinha comprado uma rede chamada Moinho para virar externa, essa rede. Em janeiro por aí, em fevereiro eu comprei uma fábrica de bolos salgados para poder colocar as receitas da minha mãe. Até hoje o bolo de maçã é um dos mais vendidos, receita da minha mãe. Então, quando foi março a pandemia, aí eu me dei muito mal, porque imagina, todos os cafés fechados, fábrica fechada, é aquela loucura que todo mundo passou. Claro. Né? Mas, né, depois da tempestade, vem a calmaria. E aí, 2022 voltamos a crescer. Criamos uma marca nova chamada Mini, que quer dizer lembrança em islandês. Mini é com 2 N de navio. E uma marca to go. E, graças a Deus, 2023 estamos crescendo bastante. A fábrica está produzindo bastante produto. Muita gente querendo empreender, buscando a gente. E depois fui coroado pelo livro, né? Nunca imaginei que alguém, por LinkedIn, ia me convidar para escrever um livro. Massa, cara. E o livro está vendendo muito bem. Muito, muito. A gente fez alguns lançamentos já. Ontem mesmo fez em São Paulo, vai fazer em Vitória, vai fazer na Bienal do Rio. Né, e tem aspas de algumas celebridades aqui. Aspas do Caíto Maia, da Chili Beans, o Geraldo Rufino, grande Geraldo Rufino, da JR Diesel, Ale Costa, da Cacau Show. O Ale Costa tem uma história interessante. Teve um momento em 2018, eu recebi uma ligação da Endemol, que é de reality show. Sim. E eles queriam que eu participasse de um programa chamado Um por Todos. Então, como era 8 mil inscritos, eu falei, não vou passar nunca, né? Porque tem 8 mil, mas eu fui um dos selecionados, um dos 40. E aí quem tiver curiosidade, estiver assistindo em casa, quiser ver eu me ferrar lá, que 2 meses enterrado lá na Cacau Show, foi uma experiência diferente, mas era o objetivo criar um produto. E eu acabei ganhando o programa junto com uma equipe lá, e a gente criou uma pasta de chocolate. Foi uma experiência muito boa, e os 2 meses que eu tive com o Ale foi muito importante para entender que é possível, né? Ele começou do zero, né? Eu comecei devendo, quem sabe um dia eu não consigo também abrir em vários estados, quem sabe, né? Ou seja, vocês ouviram aí a história de um cara que, através dessa... Eu não chamaria só de atitude, eu acho que você foi muito curioso, né? Muito sagaz, assim, né? E aí, em algum momento, você teve culhão, né, cara? Porque tem uma parada também que não é empreender só a partir da sua vontade. Tem uma hora que você tem um jogo do tudo ou nada. Tem algumas histórias bonitas, assim, de figuras que apostaram tudo, né? Tem uma história que o Zé Cabaleiro, o cantor... Ele era um cara que sabia do potencial dele e ele tinha muita certeza que ele tinha que fazer um show que chamasse a atenção da grande mídia. E aí um dia, reza a lenda que o Zé Cabaleiro vendeu o único carro que ele tinha na vida também, parece que era um Fusca, para alugar o Canecão, que era a casa de shows do Rio de Janeiro. E aí ele botou o dinheiro da venda desse carro na locação do Canecão, uma lista de imprensa fodida, chamou todo mundo e fez um show em que ele deu tudo de si. Aí o resto, ele é o Zé Cabaleiro. Fazendo uma analogia, é uma bonita história, assim, de um cara que em algum momento falou, não basta, né? Eu vou ter que usar aqui, né? Esse momento, um dos primeiros momentos, foi esse de 2009, quando fui mandado embora. Que, obviamente, eu não queria ser mandado embora. O TCC da graduação foi aprovado. O TCC da pós-graduação foi aprovado. E você era amigo do cara? Andava de helicóptero. Peraí, eu ando de helicóptero com você me manda embora? Aí depois eu entendi que tava tudo certo. Ele me dava dinheiro e eu trabalhava. E aí depois eu amadureci isso. Mas... tive que ter coragem para abrir um CNPJ. Porque eu não sabia nem o que era, não sabia para que servia contador, o que era boleto do Simples Nacional, o que era MEI, não sabia nada. Mas foi através do conhecimento de franquia que eu fiquei mais confortável. Mesmo assim, não é garantia de sucesso, né? E foi acontecendo, só que eu fiquei muito corajoso, porque as primeiras começaram a dar muito certo. E aí, quando eu comecei a errar, no caso da Esbarro, grelhados que eu abri, temaqueria, aí eu falei, não, eu tenho que voltar e entender por que eu tô errando. Porque é franquia igual, tem telefone igual. E aí eu percebi que era realmente uma questão de afinidade também. Eu não gostava, acordava de manhã triste para ir na loja, não gostava daquilo. Eu não queria vender grelhados, eu não queria vender temaki, né? Nada contra, mas eu amava café. E aí eu falei, pô, vi no mundo todo o café dando certo. Aconteceu com cerveja, com vinho, com azeite, chocolate, nessas questões de produtos com mais qualidade. E no Brasil, a gente cresceu tomando café com açúcar, café preto, né, torrada maior. E depois eu fui ler, entender que tinha pau, pedra, galho de árvore, folha, queimado. Então eu falei, deve ter
esse nicho, as pessoas devem querer entender esses novos sabores. E é o que está acontecendo. Está crescendo 20% ao ano. Eu quero voltar um pouquinho na tua história, só num ponto aqui, que a gente, de repente, está sendo assistido por pessoas que se inspiram na sua história, que te conhecem, né? Talvez conheçam o seu livro. Eu vou ler ainda o seu livro, eu tenho certeza que vou adorar. Mas elas podem falar assim, bicho, eu ainda tenho um pouco de medo, né? Esse cara foi muito raçudo, em algum momento ele ousou demais, assim. Quando você toma uma iniciativa de vender um carro para pagar uma viagem e pesquisar coisas, e depois em algum momento você vira um investidor de franquia, aposta em temaki, grelhado, etc., e só depois descobre o café, eu imagino que tem um planejamento para isso, né? Você deve ter sentado um tempo na tua casa fazendo planilha, fazendo conta, olhando, estudo. O quanto você foi CDF e estudou desde a venda do seu carro até criar a franquia ideal e investir no café? Não posso crer que foi só um palpite, assim. Tem uma passagem que eu tive com o Ale Costa que ele fala: tem planejamento, palavras dele, e tem fazejamento. Legal. E eu me coloco muito nisso, porque eu, antes de sair da casa, ou de ser saído, fui mandado embora, eu pesquisei muitas franquias. Eu lembro que eu fui fazer uma viagem para Jaú, no interior de São Paulo, eu era de São Caetano, para pesquisar um modelo de espetinhos, que na época estava vendendo bem. Eu fui lá conhecer, fiquei lá 2 dias na cidade, mas não tinha grana. E não tinha acesso a financiamento, mas já estava pesquisando o mercado, já estava lendo, já estava buscando informação. Hoje em dia, tem programas como esse, que ajudam as pessoas, como palestras, Sebrae, uma série de coisas. Naquela época era um pouco mais restrito. Então, era boca a boca. Ele ia no shopping, conversava com um, conversava com o outro. Eu me coloco mais no fazejamento do que planejamento. Porque no final do dia, eu peguei um projeto, que era uma dívida enorme, estava pagando FIES, abrindo o primeiro shopping de Diadema e a primeira Subway da cidade de Diadema. Ou seja, era um tiro totalmente no escuro. Podia dar muito errado, mas podia dar muito certo. E deu. Eu poderia ter ficado em casa, voltado a trabalhar num concorrente de varejo. E ia estar tudo certo. Mas você tinha um plano B. Imagino que, assim, um cara como você que tomou essa atitude tanto aí, você falou, podia ter dado muito errado, mas podia dar muito certo. A gente tá te entrevistando porque deu muito certo. Sim. Né? Então, pô, inclusive, parabéns, assim. Obrigado. Mas diante da possibilidade de dar errado, você tinha planos B? Você tinha... Eu não tinha plano B, por isso que eu ficava o dia inteiro na loja. E até brincava, né? O pessoal falava, Subway, Subway. Eu falei, não, é Subway. Eu tinha que ensinar até o cara a falar o nome da franquia. E ele, é só pedir o número 1. Eu falei, não, você tem que escolher o pão, o queijo, o recheio. Era tanta dificuldade no começo, eu tinha que ficar o dia inteiro na loja. E aí, depois de um certo momento, a loja começou a ir bem. Aí abri mais uma, com outro projeto. Depois BNDES. Uma hora, ninguém queria mais me dar crédito. E eu fui para sócio. Então, pra você ter uma ideia, a KFC custou 3 milhões de reais em 2013 e eu peguei 10 sócios. Banco nenhum me dava dinheiro. E podia ter dado tudo errado no KFC. E deu. Porque os primeiros anos de 2013, 14, 15 só deu prejuízo. E aí o que aconteceu com os sócios? Foi um saindo a cada 3 meses, foi saindo um. Os últimos saíram em 2018. E hoje é a loja que mais vende no Brasil. Então, eu sabia que aquilo ia dar certo em algum momento, com muita resiliência, doendo muito, porque às vezes você tem que aportar recursos, né, para acreditar no sonho. Mas muita gente não enxerga isso, enxerga metade do copo vazio. É isso que eu tento passar para as pessoas. Fácil não foi, mas ser resiliente, enxergar a metade do copo cheio e ser positivo ajuda muito. Você acha que a coisa da energia, pode ser meio hippie isso que a gente está falando assim, mas uma mudança de chave, uma condução pessoal de energia, você se embalar com uma positividade, você entende o que eu estou dizendo assim? Claro. Isso faz um sentido, né? Faz Porque total. eu falo isso meio intuitivamente, assim, mas quando eu dou palestra sobre atitude, eu sempre falo que uma mudança também postura pessoal, assim, mão firme, voz meio tom acima, olho no olho, Sim. tá no palco se vendo embalado por uma luz, né? Sim. Se transformando numa pessoa radiante, etc. Parece meio evasivo, meio ripongo, Não, mas faz sentido Eu também, concordo plenamente, porque a gente vai enfrentar dificuldade pro resto da vida. né? Pode ser em qualquer esfera, Você pessoal, familiar. Você já tem a externa, você não vai... Acabou pra você. Você não tem dificuldade, nunca mais. A partir de agora você vai ajudar quem sofre. Não, Esse programa tem. sofre sem patrocínio, por favor. Na pandemia eu sofri demais, eu fiquei muito mal. Mas é aquela coisa, eu criei novos canais, eu fui estudar, fui pensar no que poder fazer, porque eu poderia ter quebrado. Tá? Então imagina,
Eu achei que estava diversificado com um monte de negócios, na verdade eram todos do mesmo negócio. Do dia pra noite, todas as lojas fechadas. Receita zero. E com um monte de colaborador. Então, até eu acordar, demorou um tempo, e acordar demorar um tempo significa gastar dinheiro, investir dinheiro, perder dinheiro. E doeu muito. Tá? Então, eu tenho muitos aprendizados disso, mas graças a Deus, degrau por degrau, as coisas voltaram. E a gente tá num momento bacana de novo. Mas eu sempre falo também, não tem nada errado de você estar embaixo ou estar em cima. Se você tiver cabeça boa pra... Quando estiver em cima, não subir pra cabeça, e quando estiver embaixo, não desesperar, é o equilíbrio, é o que funciona. Agora, qual que é a dica que você dá pro típico cara que ainda não chegou onde você quer, onde chegou, né? Tem alguém assistindo a gente aqui que se inspira muito na sua história, mas está tentando fazer tudo isso lutando contra uma coisa chamada sistema. E o sistema nesse país é um inferno, né? Porque esse é um país cheio de imposto. Sim. Esse é um país cheio de tributação, cheio de burocracia, cheio de entrave. É muito cacique para pouco índio, como se diz, né? Sim. É um país muito enrolado nesse sentido. E olha que quem tá falando com vocês é um grande nacionalista. Eu gosto muito desse país. Eu sou um cara que acredita muito no Brasil. Mas eu sei, conversando com empresários, assim, que empreender nesse país é difícil. Por isso que o Jacan, por exemplo, quando é um francês que está empreendendo no Brasil há muitos anos, ele só faz isso com sócio. Ele quer ser chefe, ele não quer mais abrir nada nesse sentido. Ele falou isso pra gente em entrevistas, né? Sim. Tendo em vista que esse país é tão engessado, assim, como é que você teve estofo pra seguir em frente, cara? Imagina, eu em 2009, que não sabia nem o que era contador, nem o que era boleto do Simples, me deparei com um contrato de shopping, tinha, sei lá, 40 páginas, um contrato gringo da Sub com 50 páginas, e um pouco recurso, ou quase nada, né? E ainda dinheiro de terceiro, que era o empréstimo. Então, e saber lidar com aquilo tudo, porque 3 meses depois, caiu um ladrilho da minha loja, a vigilância sanitária me fechou. Então, aí eu coloquei uma música numa rádio, veio o fiscal DECAD, né, direito autoral. Nossa, eu não sabia, eu fui aprendendo na raça. Sim. Aí veio alguém um dia, trocou minha maquininha de cartão e não era minha, era de um terceiro que pegou meu dinheiro. Então, foi uma série de aprendizados ao longo da jornada, porque ninguém me contou, nem a franquia me contou. Tanto é que eu brinco hoje, um franqueado meu vai errar coisas novas, o que eu errei não vai errar, né? A gente vai aprender juntos, mas realmente é difícil. Mas eu costumo sempre, de novo, olhar o lado bom. Porque você pode não querer empreender, tá tudo certo. Né? Eu tenho vários amigos que empreendem dentro da empresa, né? Carreiras de executivo e tá tudo certo. Mas quem quer abrir um CNPJ vai ter que se dedicar muito, porque vai tocar o telefone pro resto da vida, todo dia, 24 horas. Faz parte, é a sua vida. E se olhar muito a TV, se olhar muito as notícias... Não vai ter tanta coragem. Então eu costumo sempre olhar para a economia real ali, o dia a dia, o que o meu cliente precisa. Nós todos aqui, quem está assistindo, somos clientes que a gente gosta. Né? Então, fazer isso com excelência, porque se você tem, no meu caso, né, um ambiente bom, um produto bom, um bom atendimento, é difícil dar errado. Mas também me parece que você encontrou um filão indiscutivelmente amado, né? O café é uma paixão nacional, assim, né? Eu tomo, sei lá, quantos cafés por dia? O brasileiro é aquele típico ser, assim, que pode passar fome, mas ele não deixa de tomar o seu café. O café é um patrimônio, assim, a gente é da nossa cultura. E você veio de uma história, né, como empresário de franquias de temaki. Temaki tá um pouco aquém da nossa cultura, é uma coisa meio pitoresca para muita gente aqui. Você veio de grelhado, etc, etc. Mas me parece que encontrar o produto certo ajuda muito o empreendedor, né? E você deve ter sacado isso, né? Primeiro que eu vi lá fora acontecer e deu certo. Tá. Então, olha a importância de viajar e não importa como. Pode ser um mochilão, pode ser uma viagem interna. Ver coisas diferentes é muito legal, é muito bom. Aprende demais, né? Isso me ajuda até hoje. Até hoje eu continuo viajando, explorando e aprendendo muito. Se você pesquisa um mercado que você já gosta, fica mais fácil. Acordar de manhã feliz com aquilo que gosta. E informação. Eu busquei, percebi que o Brasil era o segundo maior consumidor. Tomava 800 xícaras por ano. Pô, isso dá 6 quilos de café por ano per capita, né, por pessoa. É o dobro da Colômbia. E é um país famoso por café. Então eu comecei a entender que o mercado de café era bom e o mercado de café especial era pouco explorado. Claro. Né? E lá fora quase não entra café ruim. No Japão, Coreia do Sul, Escandinávia, o país é só café top, café especial de alta qualidade. E aí eu pensei, vou mostrar isso pro público brasileiro e
tá se provando que é verdade, assim como chocolate, azeite, cerveja, vinho, pessoas querem coisas melhores. Claro. E tem um diferencial também, né, do externo, assim. Me parece que vocês entenderam o consumo do café como uma experiência do consumidor. O consumidor que toma um café de vocês sabe que ele não tá tomando um café, né? É uma questão de, assim, né, você trata o café com essa coisa do embalamento que o pessoal do vinho sabe fazer habilmente com a bebida vinho, né? O vinho a gente toma falando assim, nossa, quem gosta de vinho mesmo fala assim, nossa, vai tomar agora um amadeirado, uma safra excelente, você vê a lágrima, o buquê, e são analogias que você pode usar hoje nos cafés que você vende ali, né? E diferente de vinho, de cerveja, o ticket, né, o valor é muito menor. A diferença de um café ruim de um café bom, às vezes é R$1, R$2. Que louco. As pessoas se permitem, né, a experimentar algo melhor por tão poucos reais. E ter aquela experiência mesmo de ter coisas do mundo, ter um brunch, ter produtos instagramáveis, passar 1, 2 horas escutando uma boa música ao vivo, coisas que eu aprendi lá fora. Claro. Tem uma passagem que eu vi em Mianmar, é um país incrível, pena que está fechado agora. Um senhor me atendeu numa cafeteria, colocou a música brasileira e me serviu com vista para a montanha. Ele poderia ter me dado só a xícara, não, ele colocou a música brasileira, ele me serviu virado para a montanha para fazer uma experiência melhor. Ó, que legal. Você lembra que música que era? Não lembro, mas me marcou porque era brasileiro. Às vezes o cara pode botar tchacabum, aí você fica puto, né? Pô, cadê? Tragou meu café. Acontece. Eu adoro tchacabum. Cara, que história foda. Que história foda. E agora, eu falei do engessamento aqui, né? De se fazer negócio no Brasil, que realmente é uma coisa que muito me assusta, né? Um país tão amarrado, tanto tributo, é tão difícil isso. Mas qual a tua leitura hoje do empreendedor brasileiro, assim? Você acha que o empreendedor brasileiro ainda tem esse complexo de vira-lata? Que, eu não consigo, não dá, essas histórias não acontecem comigo, eu não vou conseguir lançar um livro como o do Davidson, isso é 1 em 1 milhão, esse cara tem o rabo preso aqui, ele é amigo do Caíto, ele é amigo do Geraldo, Anticatar, ele foi amigo do Klein. Tem muita desculpa, você não acha? Você não acha que tem muita gente que fica dizendo, esses caras aí têm o rabo virado pra lua? Por que o brasileiro, quando vai empreender, ainda se sente tão vira-lata, cara? Você vê, eu nunca imaginei escrever um livro, nunca quis escrever um livro e foi uma mensagem no LinkedIn falando, sua história é legal. Eu falei, não acho que é tão legal assim, mas aconteceu. Legal. 7 meses, tá aí, publicado, vai ser lançado na Bienal também. Essa história de pessoas famosas, você vê, Caíto, Alexandre, as coisas foram acontecendo. Uhum. Né? Eu não conhecia nenhum desses caras, nem a família Klein eu não conhecia. Foi acontecendo, foram construções que eu fiz. Aquela coisa, né? Se você não plantar nada, não vai colher nada. Total. Se plantar o bem, vai colher o bem. Se plantar o mal, vai colher o mal. É fato, é o que eu acredito, pelo menos. Então, eu comecei a sempre plantar para colher. Uhum. Errei muitas vezes, acertei algumas. Eu vejo muito isso em palestra. Né? Eu faço parte de uma plataforma de mentor, chamada E-Mentor, que eu ajudo as pessoas. 6 da manhã, eu até brinco, quer ser ajudado, acorda cedo. Né? Às 6 da manhã eu atendo algumas pessoas e eu atendi uma menina que me chamou muita atenção. Ela era ambulante, vendia café na rua, com aquelas bandejinhas. Hoje ela tem uma cafeteria. Mérito dela, não é mérito meu. Mérito dela. Ela acordou cedo, quem deu foi o pai dela, comprou lá no cartão. É um dinheiro muito baixo, que eu até dou esse cachê, né, dessa plataforma. Mas o pai dela quis ajudar e ela aceitou ser ajudada. E ela enxergou por outro prisma, conseguiu ganhar uma licitação, hoje ela tem um café. Né, lá em Goiânia, chama Gatos de Rua, maravilhoso. Né? Então, ó como o mindset dela mudou para, não, eu posso. Eu não vou ser o cachorro vira-lata, eu vou ser um empreendedor de sucesso. É uma questão de mindset também, né, de energia e de focar naquilo que vai te levar até lá. Né? Bom, para um cara que tem a sua história, veio de onde chegou, né? Lá atrás, assim, passou por esses percalços todos, um cara que fez faculdade com investimento do FIES, né? É treta fazer isso, não é tão fácil, porque depois a gente tem que pagar. A gente desfruta da bolsa enquanto tá usufruindo, mas paga-se depois. Eu quitei a minha em 7 anos, cara. Eu paguei o ano passado, tô brincando. Eu juro. Eu fui só assim para um cara que não teve as melhores escolas, né? Porque eu não sei qual foi a tua bagagem. A escola estadual, super simples. Também. E aí quando eu fui fazer... Bicho, eu não tinha como entrar no vestibular da PUC, da USP, quer dizer. Eu não podia entrar na pública. Eu não tinha bagagem pra isso. Eu tinha que fazer PUC, né? Eu não sei se o pessoal de casa lembra, mas teve um show Amigos em São Caetano. Né, que eram os sertanejos cantavam. Né? As duplas sertanejas cantavam num show Amigos lá em São Caetano. Minha mãe nem gosta que eu conte essa história, mas eu fui lá, vi uma oportunidade
catei latinha, vendi e ganhei uma grana. Muita gente teria vergonha. Eu tava querendo ganhar uma grana para comprar um Mac, fui lá, resolvi. Né? Muita gente, eu não vou pegar latinha, eu não tenho problema nenhum em pegar latinha. Né? Assim como eu vendi carrinho de ferro para comprar outras coisas, lembra dos carrinhos, né? Lembro. Então, muita gente, é aquilo que você falou, às vezes coloca um empecilho ali na frente e é mais fácil dar desculpa, né? Total. Mas eu dizia justamente assim, né? Recapitulei um pouquinho da tua história, aí eu parei um pouco nessa história do FIES, porque é difícil a gente pagar depois. Mas enfim, se você recorreu a um crédito educativo é porque você não podia pagar a faculdade, né? E você foi um cara que veio de São Caetano do Sul com muitas aspirações, muitos sonhos, dificuldades, mas você chegou onde você tá. Você tá com um negócio muito grande aí, que é muito legal, muito foda. Stena Café é um case mesmo. Mas eu não coloquei o dinheiro na frente nunca. Vale ressaltar que eu sempre coloquei a felicidade, fazer o que gosta e as coisas acontecem naturalmente. Muita gente coloca o dinheiro na frente, quero ficar rico, quero não sei o quê. Pode ter certeza que vai dar errado. Então quando você coloca o carinho, o amor ali no dia a dia, acorda cedo pra caramba, trabalha, faz as coisas direito, demora às vezes, mas chega, acontece. Não, e chegou, aconteceu pra você. Mas diante de tudo isso, onde você vai parar agora? O que você espera que vai acontecer? Eu adoro esse momento daqui a 10 anos, se você se visse aqui conversando conosco. Eu não costumo planejar tão longe assim. Eu costumo me olhar há poucos anos, vamos dizer assim, porque o nosso país é muito estável. Eu apesar da pouca idade, passei por impeachment, greve de caminhão, que fiquei sem frango na loja, me ferrei. Passei por pós-Copa do Mundo e pós-Olimpíadas, que negociei na alta e usufruí na baixa, ou seja, aluguel caro num período de baixa. Parece que não, mas ferrou meus negócios. Então, muita gente às vezes não vê por esse lado, mas é aquela coisa. Eu acho que continuar trabalhando do jeito que eu tenho trabalhado, com a ajuda da minha equipe, do meu time, capital humano é o mais importante de tudo, né? Isso pode me levar, quem sabe, a ser uma rede grande com mais de 500 lojas, por que não? A gente tá chegando a 100 até o final do ano, se Deus quiser. Mas eu me inspiro muito no Alê, né? Chegou a 4.000 lojas, é a maior do mundo. Pra onde que ele mirou? Não sei. Talvez ele mirou o maior do Brasil e virou no mundo. Lógico que você chega, tenho certeza que você vai chegar. Certeza. Até porque a virada começou hoje. Esse vídeo é uma revolução na tua história, cara. Esse vídeo aqui nós vamos te ajudar. Até parece que a gente tem esse poder. A gente gostaria muito de entrevistar você daqui a 10 anos e ver que você tem tantas lojas quanto as Cacau Show da vida aí. E você vai chegar lá, cara. Trabalhando, nada resiste ao trabalho, é o que eu costumo dizer, né? Degrau por degrau, tijolinho por tijolinho, nada acontece por acaso. Então, e é o que eu falo, muda vidas. Empreender muda vidas. Quem tem o sonho de empreender e não tem capital, tem negócios que não precisam de tanto capital. É só capital intelectual. Eu já vi franquia de serviços. Não tem que comprar forno, geladeira. É capital intelectual, é serviço. E tem uma outra coisa maravilhosa de empreender, só pra gente fechar aqui, que é uma satisfação que a Marília, que é a criadora do Cenoradas e que teve aqui dando entrevista pra mim, falou, que a minha mulher, a Marcela, criadora da Glacê, é uma confeitaria de casamentos, também disse, e que eu tenho certeza que você vai concordar comigo, que é você poder transformar vidas, né, cara? E hoje você emprega muita gente. Eu sei que tem muita gente que ganha o seu pão e que paga suas contas em casa e pode ter aspirações educacionais, fazer faculdade, comprar seus imóveis, parcelar seu carro, fazer o que quiser da vida, porque tem um emprego numa Stena Café. Então, bicho, quantos funcionários você tem hoje? Na ponta são 400 colaboradores, né? Fora a fábrica, franqueadora. E fora os indiretos, né? Os fornecedores, todo o ecossistema. E eu fico, às vezes, me refletindo nisso. Pô, aquele guardanapo que eu escrevi em 2015, se eu não tivesse mostrado ele, eu talvez não estaria aqui. Né? Genial. Então, pô, por isso que o título do livro fala, né? Preciso ter coragem para voar. Porque se o passarinho ficar na gaiola, ele vai ter alpiste e água. Mas se ele sair da gaiola, o gavião pode comer ele, né? Ou ele pode dar volta ao mundo. Então, é tudo uma questão de você saber onde você quer chegar, né? Parabéns, meu. Que bom que você chegou aonde chegou e veio dar conversar conosco aqui no Atitudes Transformadoras. Espero que a gente volte a falar em breve aí. É um enorme prazer, eu agradeço a oportunidade. Pô, imagina, eu que agradeço. Vou ler seu livro, vou devorar e, pô, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado, super prazer. Todo meu, todo meu. E você já sabe, hein? Outras histórias como essa somente aqui no Atitude Transformadora. Final de temporada, então fica acompanhando os nossos conteúdos que estão sempre incríveis. Valeu!